Olá pessoal, mais um vídeo do História para o Enem. Hoje vamos falar sobre a dinastia Carolíngia e Merovingia, uma aula do primeiro ano do ensino médio. O objetivo da aula hoje é analisar a passagem da dinastia Merovingia para a dinastia Carolíngia e também reconhecer as especificidades do Império Carolíngio no papel da cristianização do Ocidente. Você lembra quem foi Clovis? Você sabe como estava organizada a sociedade medieval? Clovis foi o rei dos francos que iniciou a dinastia Merovingia e estava organizada basicamente em três grupos: clero, nobreza e camponesa. Aqui mostra um mapa, né, do mapa mundi com os países mais religiosos e menos religiosos. E também ele faz uma pergunta, né? Você sabia que na Idade Média a religião era muito importante? Esse mapa, baseado em uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup a nível mundial, 2006 a 2008, mostra a importância da religião em cada país. Só que esse mapa ele não mostra a questão de o que é considerado mais religioso ou menos religioso, porque aqui não tem nenhum critério especificado, né? A dinastia Merovingia, após a morte de Clovis, o seu reino foi dividido entre os herdeiros, o que fatalmente enfraqueceu a dinastia. O poder passou a ser exercido pelos prefeitos do palácio ou mordomos do paço. Dentre esses prefeitos destacou-se Carlos Martel, que com seus guerreiros conseguiram deter o avanço dos muçulmanos, derrotando-os em Poitiers em 732. E também você tem, após a morte de Carlos Martel, o seu filho Pipino Breve deu um golpe, se tornando o rei dos francos. Pipino acabou combatendo os inimigos dos francos, os lombardos e os bizantinos, que ameaçavam tomar a sede da igreja em Roma. Com a vitória de Pipino e seus guerreiros, doaram à igreja parte das terras conquistadas, originando os estados da igreja. Tem uma foto, né, uma pintura que não sei se é dele ou de outro rei, que mostra, né, a questão da aliança entre o rei com os guerreiros e com a Igreja Católica. Então a dinastia Carolíngia, né, ela foi vitoriosa sobre os seus inimigos e com o apoio do Papa Pipino Breve buscou a legitimidade de sua dinastia, e com a sua morte um rei guerreiro que dirigiu expedições contra outros povos, o Carlos Magno, acabou sucedendo Pipino no poder e deu início à dinastia Carolíngia. O Carlos Magno é esse da foto, né? Como eu tinha falado, ele acabou se aliando à igreja e aos guerreiros. Ele foi a primeira pessoa, né? O primeiro chefe de estado que acabou criando uma constituição, né? Tanto que quando a gente fala Carta Magna é referente a ele. E na imagem vocês veem que do lado esquerdo ele tem uma espada, do lado direito uma cruz, né? Mostrando essa aliança entre a igreja e o exército. Então no Natal de 800, o Carlos Magno acabou consolidando sua aliança com a igreja, fazendo-se coroar imperador pelo Papa. Você consegue perceber que Carlos Magno segura em uma mão a espada e na outra a cruz, o que isso simboliza. Então esse é o império do Carlos Magno, né? No mapa ali, na parte em verde escuro, você vê o território franco em 481, aí as conquistas de Clovis, né? As conquistas entre 531 e 614, as conquistas em 714 e 768, as conquistas de Carlos Magno, os territórios dependentes, o reino de Siagro e o reino visigodo de Telosa, em 507. Então, com o apoio da igreja, Carlos Magno e seus guerreiros ampliaram as conquistas e formaram um grande império. Durante a expansão militar, Carlos Magno adotou um antigo costume germânico de doar terras e privilégios aos nobres que lutavam com ele. No reinado de Carlos Magno, o império conheceu certa estabilidade graças a uma eficiente administração. E para melhorar e controlar o reino, né, dividiu em províncias entre seus homens de confiança. Os duques eram os mais próximos do rei e recebiam as melhores terras. Os marqueses administravam as terras das fronteiras e os condes territórios menores. No império do Carlos Magno, ele acabou valorizando a educação, o conhecimento, as artes. Aqui os monges, por exemplo, eles tinham um papel importante, né, principalmente como um centro intelectual da Igreja Católica. Então esse movimento ficou conhecido como o Renascimento Carolíngio,
E esse clima também favoreceu a atuação dos monges, os copistas responsáveis pela guarda do conhecimento nesse período. E você tem o Tratado de Verdun, que ele foi importante, né, para a divisão do reino do Carlos Magno. Então o Carlos Magno acabou sendo sucedido por seu filho Luís o Piedoso, que se dedicou à religião do que à política e teve dificuldade em manter a unidade do império. E após a morte de Luís, seus 3 filhos passaram a disputar o trono pelas armas. E alguns anos de luta, eles assinaram o Tratado de Verdun, em 843, que dividiu o império. Então você vê o reino de Carlos o Calvo, o reino de Lotário, o reino de Luís o Germânico, ali no mapa. Então, fazendo uma retomada do que discutimos na aula, né? O fim da dinastia Merovingia tem início a dinastia Carolíngia, cujo auge se deu no reinado de Carlos Magno, e após a morte de Carlos Magno teve a divisão do império pelo Tratado de Verdun. Acentuou-se o processo de feudalização da sociedade medieval.